Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo João, segunda epístola de João, versículos 9 e 10. Vamos falar hoje um pouco sobre seitas, sobre heresias. Cuidado com as heresias e com as seitas. Segunda epístola de João, lá perto de Apocalipse, versículos 9 e 10. Segunda epístola é formada de um capítulo só, com 13 versículos. Vamos ler o versículo 9 e 10 da palavra de Deus. Diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Amém. Esse capítulo, irmãos, essa segunda epístola de João, ele foi escrito à senhora eleita, que alguns estudiosos interpretam como realmente uma mulher cristã daquele tempo, que tinha uma igreja na sua casa. E outros interpretam, que essa é a minha interpretação, eu acho a melhor, como se referindo à personificação de uma igreja local. E a Bíblia nos mostra que naquele tempo tinha pessoas gnósticas que negavam que Jesus Cristo veio em carne, porque diziam que a matéria era má e o espírito era bom. E que como a matéria era má, Jesus Cristo não poderia vir em carne. É tanto que no versículo 7 diz que aquele que nega que Jesus veio em carne é o anticristo e é o enganador. Sabemos que esse título enganador se é atribuído ao diabo. E sabemos que o anticristo ainda se refere a um ser escatológico que ainda virá. Mas lá no livro, na primeira epístola, fala que já havia muitos anticristos, muitas personificações do anticristo que havia por vir, e também tinham muitos enganadores. E o apóstolo João dá um alerta a essa igreja, né? Que eles deviam ter cuidado com as falsas doutrinas, com as heresias, com os falsos ensinos. E hoje nós também devemos ter este mesmo cuidado. Por quê? Porque o versículo 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, não permanece nela, não tem Deus. Primeiro, aprendemos que aqui fala em ultrapassar a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo aí se refere-se, para os dias de hoje, aos pontos fundamentais da fé cristã, que eu tenho certeza que vocês sabem qual é, como trindade, volta de Cristo, céu e inferno, como ressurreição corporal de Cristo, a Bíblia como a única regra de fé e prática, a salvação pela graça exclusivamente pela fé, Jesus como único e suficiente Salvador. E a Bíblia nos diz que havia pessoas que ultrapassavam, como hoje nos nossos dias, a doutrina de Cristo e acrescentavam coisas à doutrina de Cristo, acrescentavam coisas. Sabemos que um exemplo, há muitas igrejas por aí que dizem que a salvação é pela graça, mas não só pela graça, é graça mais obras. Isso é ultrapassar a doutrina de Cristo, porque a Bíblia diz que a salvação é exclusivamente pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Algumas também afirmando que Jesus Cristo ele não ressuscitou em corpo, mas que ao subir ao céu é como se tivesse decomposto o seu corpo, assim virado fumaças. A Bíblia não nos diz isso. É tanto que quando Jesus apareceu aos discípulos, a porta estando fechadas, Jesus disse a Tomé: coloca a mão, o dedo aqui na minha mão, veja que sou eu mesmo. Vê o sinal dos meus cravos, ao ponto de Tomé dizer: Senhor meu e Deus meu. A
religiões por aí que dizem que Jesus Cristo, ele não é Deus, ele não é divino, mas foi apenas um homem perfeito criado por Deus. A Bíblia diz em Colossenses 2,9 que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia nos diz que ele é o Deus forte. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o Verbo que se encarnou, é o verdadeiro Deus, é o Senhor nosso e Deus nosso. E a Bíblia diz que muitos estavam ultrapassando a doutrina de Cristo, negando os que é fundamental a fé cristã, negando os pontos principais da fé que podemos ver resumidos no credo apostólico, que fala sobre algumas coisas. No primeiro parágrafo diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mais à frente diz: creio no Espírito Santo, mostrando assim a primeira doutrina fundamental, a crença na Trindade. Nosso Senhor. Aí lá diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, provando aí que Cristo nasceu realmente de uma virgem. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Morte, ressurreição de Cristo. Desceu ao Hades, que aí significa sepultura nesse contexto. Subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, mostrando que Cristo ele vai vir e vai julgar. Creio no Espírito Santo, a crença na personalidade e divindade do Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, mostrando aí a necessidade da Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Mostrando aí, resumido, algumas crenças fundamentais da fé cristã, como a Trindade, como a ressurreição, como o juízo, como o nascimento virginal de Cristo, e por aí vai. E o interessante é que no versículo 9 diz que aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, porque tem uns que ultrapassam, que acrescentam, outros não permanecem na doutrina de Cristo. Esse não tem Deus. O que podemos resumir? Não podemos considerar como cristãos aqueles que vão contra os pontos fundamentais da fé cristã. Não podemos considerar como cristãos aqueles que negam as doutrinas essenciais do Evangelho, que negam a crença na Trindade, que negam a salvação exclusivamente pela fé, que negam a ressurreição corporal de Cristo, que negam a Bíblia como única